Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um encontro. Vamos, neste encontro, falar um pouco da nossa fidelidade à Igreja Católica. Precisamos ser fiéis à nossa fé, à fé católica. E para podermos falar deste encontro, fidelidade à Igreja, falar um pouco, porque isso exige muito tempo, né? Mas para falarmos um pouquinho, vamos iniciar nos marcando com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, para falar da fé, da fidelidade à Igreja Católica, nós precisamos, antes de tudo, entender essa igreja. O que vem a ser essa igreja? A igreja é a comunidade de pessoas convocadas por Deus, é um grupo de pessoas unidas sobre a mesma doutrina, com uma unidade de pensamentos e regidas por uma mesma liderança. Ou seja, o Papa é o cabeça da igreja, ele rege a igreja, ele conduz a igreja. Nós, povo de Deus, reunidos, diante de uma mesma unidade, da mesma doutrina, vamos seguir essa igreja. Então, antes de tudo, nós precisamos entender o que é ser igreja. Igreja não é somente o templo onde nos colocamos aqui. A igreja é um espaço. Esse espaço aqui é o lugar onde a igreja se reúne. A igreja que somos nós, eu, você. Nós somos essa igreja, esse povo convocado por Deus. A igreja nos chama, amados irmãos e irmãs, a viver essa unidade em obediência ao Santo Padre. Uma só é a igreja, pois um só é a cabeça, Jesus Cristo. Então, a igreja é uma. E Cristo é a cabeça da igreja. Uma só é a finalidade da igreja, que é dar glória a Deus. E um só é o Espírito que anima a igreja, o Espírito Santo. Então não tem como nós procurarmos Deus onde Ele não está. Falo muito nas missas sobre isso. Procuramos muito Deus em lugares que Ele não se encontra. Vamos procurar Deus para satisfazer as nossas vontades. Então, uma só é a igreja, pois um só é o cabeça, Jesus Cristo. A Igreja Católica, ela é composta por 3 tipos de igrejas em 3 dimensões. A igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante. Esse atributo da igreja, esses 3 pontos da igreja triunfante, padecente e militante, nos remete aqui. A igreja triunfante são as almas dos céus, aqueles que já estão nos céus. A igreja padecente são as almas do purgatório, aqueles que vão para o céu, mas estão se purificando para ir para o céu. E a igreja militante, essa igreja aqui na terra, que nós acabamos de falar, esse povo escolhido por Deus, somos nós, que nessa nossa caminhada, neste mundo, trilhamos para alcançar um dia o céu. Então, essas 3 dimensões distintas da igreja, que é a igreja triunfante, padecente e militante. Diante dessa igreja militante que nós vivemos, irmãos, nós vemos muitas divisões dentro da própria igreja, infelizmente, por causa de, justamente o próprio nome fala, cada um quer militar para o seu lado, cada um quer puxar para o seu lado. E a igreja, como nós falamos o tema, a fidelidade à igreja é a igreja de Cristo. Não é a igreja minha, a igreja do grupo A ou do grupo B, é a igreja de Cristo. Então essa igreja, nós temos nela 4 atributos, que são a igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja una, porque pela unidade da fé, existe um só batismo e ela tem um governo. O Papa governa essa igreja. Então a igreja é una. Santa, porque a fundação dela vem com Jesus Cristo. Jesus Cristo é que funda a igreja católica. As almas santas
o Espírito Santo, os sacramentos estão dentro da igreja católica, que quer dizer católica, universal, ou seja, a igreja para todos os povos. Não é a igreja dividida para uns grupos, a igreja é para todos os povos, ou seja, se você quer participar dessa igreja de Cristo, a igreja verdadeira, você precisa viver os sacramentos, você precisa viver a unidade da fé ali com o batismo, um só batismo, e respeitar aquele que governa a igreja. Ela é apostólica por quê? Porque ela possui a sucessão dos apóstolos. Hoje temos aí os bispos, os legítimos sucessores dos apóstolos, os bispos que temos nas nossas igrejas, nas nossas dioceses. Na nossa diocese, o nosso bispo Dom Jorge é o sucessor, legítimo sucessor dos apóstolos. Então nós temos os sucessores, a sucessão apostólica. E esses sucessores, eles vêm porque Jesus deu a eles a autoridade para governarem a igreja. Deu aos apóstolos e os apóstolos, por sua vez, foram passando aos bispos. Nós temos uma igreja que é a igreja de Cristo, a igreja perfeita. Algumas coisas que nós queremos fazer para satisfazer as nossas vontades, que são as falhas. Então a igreja de Cristo, ela é bela, ela é perfeita. É una, santa, católica e apostólica. E aí a gente fala católica, apostólica, romana. Romana por quê? Porque a sede da igreja, a igreja está em Roma. Porque ela é fundada sobre Pedro. E a sede dela é Roma. Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. A sede da igreja, onde o Papa reside, está em Roma. Por isso, romana. A igreja católica, apostólica, una, santa, católica e apostólica. Nós, amados irmãos e irmãs, somos pecadores. Nós que compomos a igreja, nós temos os nossos pecados. Estamos entrando num tempo onde nós deparamos com muitas divisões, como eu disse. Muitas pessoas querendo tomar as suas decisões, fazendo daquilo que é de Deus, ou que vai agradar a si, usando do altar para se promover, para fazer política. Então, não está errado. A igreja é a igreja de Deus. A igreja você anuncia e denuncia. Você vai usar ali a palavra de Deus, você vai anunciar a palavra de Deus. E se na palavra você está denunciando, que não é para você usar para agredir alguém, mas se a própria palavra é denúncia, você tem que ser fiel à palavra de Deus. Se a palavra você está anunciando ali e nela tem uma denúncia de alguma coisa, é para denunciar sim, mas não para usar da palavra, usar do púlpito da igreja para agredir alguém, para atacar alguém. Algumas pessoas, uma pessoa uma vez chegou, algumas pessoas já falaram para mim que às vezes parece que a gente está dando recado. E a palavra de Deus às vezes acontece assim. A carapuça acaba servindo nas pessoas. Você não precisa mandar um recado para A ou B. A pessoa que está em pecado, a pessoa que está em falta, ela vai sentir aquela carapuça servindo para ela. Nós somos pecadores, como eu disse. A Igreja Católica ela não é fundada por causa de uma tese, de uma teoria, por causa de uma interpretação, mas ela é fundada por Cristo, que Ele próprio disse, né, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então Cristo ele é fiel a isso, a igreja continua. E as tempestades estão vindo contra a igreja, nós sabemos disso. Quantas tempestades nós estamos enfrentando, quantos irmãos, até irmãos sacerdotes, estão tomando rumos errados. Mas qual o papel da igreja? Rezar por eles. Então você reze por esse padre, reze quando você vê um padre que está fora daquilo que a igreja pede. Não jogue pedra, reze por ele, para que ele se converta, para que ele volte a fazer aquilo que é de Cristo. A igreja ela é composta por pessoas.
A igreja é composta por pessoas pecadoras, mas ela tem a fundação santa. A igreja é santa. Nós, irmãos, diante dessa igreja que nós vivemos, celebramos, a Igreja Católica, temos que nos deparar com muitas situações. Nós precisamos rezar mais pela igreja. Precisamos rezar por aqueles que estão à frente da igreja. Quantos ataques nós estamos vendo aí no Papa, quantos ataques a muitos sacerdotes, a muitos bispos. E nós temos que rezar. Rezar pela igreja. Temos aí momentos, tivemos o Concílio Vaticano II, onde tivemos as mudanças na igreja e muitos não aceitam. Nós temos que ser fiel à igreja de Cristo. Nós não temos que ser fiel à igreja de A ou B. Se Cristo pede para fazermos assim, vamos fazer do jeito que Cristo pede. Não vamos fazer as nossas vontades. Nós, diante desse sínodo que nós estamos nos preparando, vamos rezar muito antes de começarmos, dar as nossas opiniões. Não vamos ficar de braços cruzados, não vamos ser omissos, porque a igreja é de Cristo. Se você for omisso em estar ali, em estudar, aí nós vamos ter sim a igreja de grupo A e B. Nós vamos ter mais uma vez o cisma na igreja. Estamos tendendo a isso. Estamos caminhando para isso e precisamos ter muito joelho no chão, precisamos rezar muito para que a igreja continue fiel, para que realmente a igreja seja a igreja de Cristo. Não anunciemos a nossa vontade, que este momento que nós estamos tendo, onde eu falo aqui, você possa ver realmente como a igreja tem o seu papel importante na sociedade, a igreja verdadeira, a igreja católica, apostólica, romana, tantas vezes criticada, até mesmo por católicos. Olha a parte social, dos serviços sociais da igreja católica. Nós temos mais de 129 mil escolas, temos mais de 5.400 hospitais, mais de 9 mil orfanatos, mais de 14.400 lares para pessoas com deficiência e assim outras coisas. A dimensão social da igreja é muito ampla, mas o que nós precisamos trabalhar também é a fé. Se não tivermos fé, tudo isso vai para o fundo do poço. Todo o trabalho social vai para o fundo do poço. Por isso, irmãos, eu quero encerrar por aqui e te peço, se coloque em oração pela igreja, reze pelos sacerdotes, reze pelo nosso bispo, Dom Jorge, reze pelo seu bispo, pelo seu pároco aí, reze por eles. Não negue a sua fé, professe a sua fé na igreja una, santa, católica e apostólica. Professe a sua fé nessa igreja, para que você, enquanto militante neste mundo, você possa passar por essa igreja padecente rumo ao céu. Todos nós passaremos pela igreja padecente, se vivermos essa igreja militante fazendo o bem. Se fizermos o bem aqui, nós alcançaremos o céu. Então eu te peço mesmo, reze pela igreja. Não negue a sua fé, seja fiel à sua igreja. Então, te convido a compartilhar com seus amigos, seus parentes esse vídeo, para que também possam eles ver um pouquinho, de amadurecer um pouco mais a fé na igreja verdadeira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,